Olá, pessoal! Aqui é a Tia das Exatas e hoje a gente vai começar a estudar Química, matéria. Primeira matéria de primeiro bimestre de ensino médio do primeiro ano. Essa matéria aqui é aquela matéria que vocês vêm aprendendo desde o fundamental em ciências. Então vamos lá. Fenômenos. O que são fenômenos? Nós temos dois tipos de fenômenos. Os físicos e os químicos. Os físicos não alteram a estrutura da matéria. Exemplo, vocês estão vendo esse papel? É um papel. Eu amassei, houve uma mudança. Continua sendo papel? O que você acha aí? Produção, continua sendo papel, produção? É um papel amassado, mas é um papel, né? A produção tá quietinha, né? Não quer participar hoje, né? Vou tacar nela. Muito bem. Outro exemplo de físico, fenômeno físico. Isso aqui é o que, produção? Fala aí. Madeira. É um pauzinho que a gente chama pauzinho de laranjeira, que a gente fazia unha. Será que eu consigo quebrar? Continua sendo? Madeira? Continua sendo madeira. Fenômeno físico. E agora o químico. O químico é aquele que altera a estrutura da matéria. Exemplo, todo mundo come de manhã um belo e gostoso pãozinho. Os ingredientes do pão separadamente, quando a gente mistura tudo aquilo e faz aquela reação química que a gente chama de fermentação. Alterou a estrutura? Claro, né? Um pãozinho pronto ele é diferente do que os seus ingredientes separadamente. Então, houve uma mudança na estrutura da matéria. Logo, teve um fenômeno químico. Muito bem. E os estados físicos? Eles são divididos em três. Sólido, líquido, gasoso. O sólido ele tem a forma e o volume constante. Independente de onde você coloca, ele não vai mudar nem a forma nem o volume. Um exemplo, a gente tem um cubinho aqui. Líquido. A forma é variável, né? O líquido ele vai ter o formato do recipiente onde ele está. Aqui a gente tem um copinho d'água, vai estar o formato do copinho. Se a gente colocar em um outro recipiente diferente, vai ocupar o formato do recipiente. Porém, o volume é constante, o volume não altera. Beleza? Gasoso. O gasoso altera os dois. Forma e volume variável. Um exemplo. Tudo que é gasoso, aqui tem um nuvenzinho. Tudo que é gasoso, ele vai ocupar todo o espaço. Ele vai se separando, as moléculas vão separando, vai ocupar todo o espaço. Por exemplo, o ar que a gente respira, a gente está em todos os lugares, todos os cantos. Certo? Agora nós vamos ver as mudanças aqui da matéria. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. Aqui a gente tem uma pedrinha de gelo, uma gotinha de água e uma nuvenzinha. Beleza? Então vamos lá. Do sólido para o líquido. Fusão. Exemplo, um gelinho que está derretendo. O gelo é sólido, ele derrete, ele passa a ser líquido. Fusão. Do líquido para o gasoso. Vaporização. Exemplo, uma panela, quando a gente coloca água e deixa lá no fogo. Aquela água não vai evaporar toda? Até a gente não conseguir mais ver aquela água dentro da panela? Então, exemplo de vaporização. Do gasoso para o líquido. Condensação. Exemplo, né? Quando a gente toma banho quente. Aquele vapor de água, quando bate no box, resfria e vira líquido de novo. Exemplo de condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Exemplo, quando a gente coloca água no congelador e vira o gelo. Porém, a gente também tem do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Exemplo, vocês já viram aquelas pedrinhas de cânfora? Umas pedrinhas bem fedorentas, com o cheirinho bem forte, que a vovozinha aí coloca no canto da casa, para não dar barato, então. Aquela pedrinha ela vai diminuindo. Por quê? Porque ela vai saindo do sólido direto para vapor, vaporização, sublimação. Desculpa. E também nós temos do gasoso para o sólido, que é ressublimação. Exemplo, a geada. Aquele vapor bem gelado em lugares bem frios, né? Em outros países. Ou até mesmo aqui no sul do Brasil também acontece. É mais raro, mas acontece. Aquele vapor bem gelado, quando ele bate na plantinha, vira o gelinho ali. Então, ele vai do vapor direto para o sólido, não passa pelo líquido. Então, a gente chama ressublimação. Tá bom? Então, até os próximos vídeos de química.